pessoal? Galerinha, revisando bem rápido, não vou fazer uma revisão que nem na aula passada, não faz sentido. Nós vimos, além do princípio fundamental da contagem, que é a base de tudo, tenho várias decisões a tomar e tenho várias escolhas em cada decisão. Para saber o número total de possibilidades das diferentes escolhas que eu posso tomar, tu multiplica o número de possibilidades da primeira decisão, vezes. Número de possibilidades da segunda decisão, vezes. E assim por diante. Observa que já que as decisões têm uma ordem, eu estou considerando que esta ordem é importante para a tomada de decisão. Aí nós vimos que, baseando-se no princípio fundamental da contagem, tem situações clássicas de acontecer nos problemas. Uma delas é a permutação de N elementos. Ou seja, eu já tenho um grupo fechado de N elementos e eu quero saber quantos grupos eu vou fazer só trocando a posição desses elementos. E essa troca de posição é que é chamada permutação. Por isso que o nome é permutação. N fatorial, aplicando o princípio fundamental da contagem, né? Só que nós vimos que quando se repete, eu perco esses elementos que se repetem. Afinal, quando eles forem trocar de lugar, não vai gerar uma nova situação. Então vai reduzir o número de possibilidades. Vai reduzir de quanto? A fatorial, beta fatorial e assim por diante. Onde alfa, beta, gama é o número de elementos repetidos, certo? Então, se a letra A se repete 4 vezes, a letra B se repete 3, um D seria 4, esse seria 3, das 10 letras, por exemplo, que nós estamos usando. Depois nós vimos que tinha uma outra situação clássica de acontecer, que é arranjo. O que é o arranjo? É quase uma permutação, só que tu não tem um grupo fechado, tem um grupo maior e tu vai escolher menos elementos desse grupo maior para fazer o teu conjunto. E aí a gente também consegue aplicar o princípio fundamental, só que no final das contas fica n fatorial sobre n menos p fatorial. Só que nós vimos que tem situações práticas na nossa vida em que a ordem de decisão não importa, não gera um grupo novo. Por exemplo, se nós vamos fazer um trabalho de física, a ordem com que um grupo se formou não vai mudar. Concorda comigo? 3 pessoas se organizaram. Não interessa quem foi a primeira a ser escolhida e quem foi a última, formou o grupo daquelas 3 pessoas. No final das contas é o mesmo grupo. Mas tu vê, como o pessoal é treinado para raciocinar que quando vai misturar pessoas ou misturar fruta é uma combinação, aí o cara faz o seguinte na prova de vestibular. Um grupo é formado por 3 alunos de uma sala de 20. O aluno A é grupo, combinação. O primeiro vai ser o diretor do grupo, o segundo o vice-diretor e o terceiro o secretário. Na hora que ele botou uma função para cada pessoa, a ordem passa a importar. O primeiro a ser escolhido vai ser o presidente, o dono do grupo. Então, a ordem da seleção dessas pessoas agora vai interferir no grupo, concorda comigo? Ou seja, mesmo que tenham sido as mesmas 3 pessoas escolhidas, um vai ter uma função diferente do outro. Então tem que estar ligado, cara. Tu vê, não dá para decorar. Grupo de pessoas é combinação, não. Grupo de pessoas que não vão ter funções específicas vira combinação. Mas se a ordem de decisão vai gerar uma tarefa específica para a pessoa, a ordem passa a importar. Então, embora classicamente grupo de pessoas seja uma combinação, quando for um grupo com funções definidas, vira um arranjo. Alguém lembra qual é a relação entre arranjo e combinação? A combinação é um arranjo dividido por uma permutação, lembra? Porque já que eu não vou poder trocar a posição, porque isso não vai diferenciar o grupo, eu vou ter que eliminar essas diferentes possibilidades de permutá-los. Por isso que eu posso dizer que a combinação de elementos agrupados P a P é igual ao arranjo de N elementos agrupados P a P dividido pela permutação desses P elementos. Ficaria assim a brincadeira. E aí a fórmula fica n fatorial sobre n menos p fatorial, exatamente a do arranjo. E já que eu dividi por p fatorial, ó, aparece ali do ladinho p fatorial. Nada demais. Então esse é o formulário para a nossa prova. E claro que algumas questõezinhas eu vou ter que tirar daqui, né? Não gosto de surpresa. Sempre boto um alienígenazinho, Asdrubal, Jezebel, nossos personagens clássicos. Mas não pode mudar a ideia, não posso botar algo novo. Página 16, questão 1. Em relação aos anagramas da palavra futebol, quantos são ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. P de 7 elementos é 7 fatorial. É 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que é? Quanto?
vezes, como cresce, né, esse exponencial, né, cara? Exponencial. Como cresce rápido esse fatorial, né? Mais até que o exponencial, eu tenho essa impressão, né? Certo? Que se fosse assim, 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 é 128, né? Só se fosse 10 elevado a 7, né? 10 elevado a 7 fica legal, fica 10 milhões. Aí cresceu um pouco mais rápido. Mas para quem for avançar nos estudos matemáticos na faculdade, vocês vão perceber que o fatorial cresce mais que qualquer potência de número natural. O número fatorial ele sempre cresce mais rápido que uma potência, mesmo que o número seja infinitamente grande. 1 zilhão elevado a um número, isso acaba elevado a n, isso acaba crescendo mais lentamente do que o fatorial de um número, n fatorial. É impressionante como tem aplicações profundas no cálculo essa brincadeira aqui, fatorial. Olha o que ele faz na letra B. Quantos começam por F e terminam por L? Já que eu tenho 7 letras para escolher, eu vou preparar a casinha ali delas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele falou, tem que começar por F, tem que terminar por L. Então o que restou é uma permutação de 5 elementos, 5 fatorial. 120, muito obrigado. Então é mais trabalho braçal na hora de multiplicar mesmo. Letra C, quantas terminam com vogal? Vou fazer a mesma estrutura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quais são as vogais possíveis? U, E e O. Ou termina com U, ou as 6 terminando com E, ou as 6 terminando com O. Tem essas possibilidades. Como aqui eu tenho 6 para permutar, eu calcularia P de 6. Concorda comigo? Que é 720. Não é isso? Então quer dizer que eu tenho 720 possibilidades que terminam com U, 720 que terminam com E e mais 720 que terminam com O. E aí eu poderia somar. Concordam comigo? Isso é fazendo na marra, tu vê, né? Se fosse uma coisa muito grande, uma palavra um pouco maior, com mais vogais, já não daria para fazer assim na marra. Tu poderia gastar muito tempo fazendo isso. Eu tinha muito disso, sabe? Eu entendi o processo, beleza. Só que não tinha dominado a técnica de fazer do jeito que o professor queria. E aí na prova o professor, para me obrigar a usar a técnica, fazia um exemplo cavalar, para que se eu fizesse na raça não ia dar tempo, né? E aí às vezes, no desespero, né, terminei as outras, essa aqui tá faltando, não lembro da técnica, vai na raça, o cara vai fazendo risquinho ali, contando, né? Isso só funciona para um número limitado de situações, né, cara? No vestibular o cara bota 1 milhão, e aí ferrou. Se o cara não usa a matemática ali, o cara não consegue finalizar. Então, ó, na raça eu consegui fazer. Na próxima vez eu não vou mais fazer assim na raça. Na próxima vez, já que eu estou começando a entender o que está acontecendo, eu vou pensar o seguinte. Já que ele colocou uma restrição para a última letra, quantas são as possibilidades dessa restrição ocorrer? 1, 2, 3. 3 vezes. É o princípio fundamental da contagem, na verdade, para não ter que fazer na raça. E já que vai sobrar 6 para permutar, eu calculei o P de 6, que deu 720, e pronto, faço 720 possibilidades para cá, vezes as 3 de finalizar, que multiplicando 2160. Certo, galerinha? Show de bola. Vamos no embalo. Questão 2. Claudino criou uma senha de acesso em um site da internet. Como isso incomoda, né, cara? Cada vez que você vai te cadastrar num lugar novo, uma senha nova. E aí cada site tem a sua regra. Então uma senha que é tua, que tu gosta muito de usar, num site já não cabe, porque não pode, tem que ter letra maiúscula e minúscula. Né? Tem que ter letra e número. Certo? E aí o cara vai criando novas senhas. Eu já perdi algumas assim, cara. Criei uma senha simples, mas qual é a senha que eu criei mesmo? Né, que é tanta senha para tudo, meu Deus do céu. E o Claudino se arrombou também. Criou uma senha de acesso a um site da internet usando os algarismos de seu ano de nascimento. Isso aqui tá velho. Qual é o site que aceita uma senha de 4 números ainda? Tá bom. Ou seja, 1973. Após algum tempo ele esqueceu a senha, mas sabia que não era o ano de seu nascimento, né, que seria uma senha muito boba. Qual o número máximo de tentativas diferentes de senhas ele teria de digitar para conseguir acessar o site? Como também se isso fosse possível, né? Como se não explodisse a tua senha na terceira tentativa, né? Certo? Bom, então na verdade, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4 elementos ele tem. Ele quer permutar esses elementos aí, não é isso? Eu poderia fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 pensando no princípio fundamental, ou fazer P de 4, que é tão prático. P de 4 fica 24, né? É isso? 1
1 vezes 2, vezes 3, 6, vezes 4, 24. Porém, essa aqui ele sabe que seria muito idiota de usar, essa ele sabe que não usou. Então, no máximo, ele vai tentar, se for lei de Murphy, né, cara? Porque, pô, é mais provável que antes dessas 23 tentativas, né, ele consiga acertar. Muito bem. Ou desista, é isso aí. Questão 3, se alguém fez depois eu posso fazer, não tem problema, só vou primeiro matar aquelas que a gente combinou mesmo. É a outra, qual era? Página 19, exercício 1. Muito similar a essa outra questão aqui anterior. Aliás, se eu tivesse percebido isso, talvez eu nem tivesse pedido. Mas aí também já tá safo na permutação. Vamos aqui no embalo para agilizar essa nossa única aulinha de matemática. Corrigi a provinha, fiquei muito satisfeito com os resultados de física. Estou bem feliz. Só não corrigi o desafio ainda. Você vai entregar hoje? Vou entregar. Eu vou entregar com aquela nota que está ali. Vou passar a correção do desafio para te mostrar como é que pontuaria o desafio. Vocês mesmos vão corrigir os desafios de vocês. E eu vou passar recolhendo a prova e dando aqueles pontos a mais do desafio. Vou te mostrar como é que eu queria a correção do desafio, certo? Mas eu já corrigi, a parte principal da prova eu já corrigi, só não deu tempo do desafio. Aí nós vamos fazer toda essa correção. Claro, cara, fica à vontade. Mas eu fiquei bem feliz, cara, fiquei bem feliz. Assim, a maioria errou de bobeira. Aquelas bobeiras que eu provoquei na sala de aula, que eu falei pra tu não errar. Né? Umas coisinhas, mas é bom. Eu prefiro que tu erre uma bobeira de atenção do que um conceito, né? Meu Deus, não sei calcular, não sei fazer isso aqui. Porque é aquilo que vai aparecer no teu vestibular em calorimetria. Não tem jeito. Página 19, então, questão 1. Olha. A palavra, a grande palavra, sucesso. Qual é a diferença? Ah, não, agora eu lembrei porque eu escolhi essa aí. É porque tem repetição, e quando tem repetição é mais delicado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letrinhas. Quantas se repetem? 3 S's e só? Então ficou 7 fatorial. Abre o 7 até o 3, porque é um número dividido por ele mesmo. Dá 1 é o elemento da multiplicação, então P de 7, com 3 repetições, 20 vezes 50, 48, não, 6 vezes 8, 48, 42, né? 20 vezes 42, 840? Muito obrigado, galerinha, recadinho, daqui a pouco a gente continua. Fica à vontade, meu querido.